Vamos falar hoje sobre variáveis latentes com mais do que um fator. Tá? Até agora, a gente esteve tratando de variáveis latentes que tinham apenas um fator, certo? A medida delas se dava em apenas uma dimensão. Agora, a gente vai começar a falar sobre variáveis latentes que têm várias dimensões subjacentes. Tá? E vamos cair logo num exemplo, porque aí vai ficar mais claro exatamente o que a gente quer dizer. Mas o ponto de hoje é o seguinte: algumas variáveis latentes podem ter mais do que uma dimensão. Essas dimensões, elas não são chamadas de dimensões, elas são chamadas de fatores. Tá? Análise fatorial vai estudar exatamente esses fatores. Quantos eles são, como eles podem ser mensurados, né, por quais indicadores, quais medem ele melhor, quais medem pior, e como é que a gente pode atribuir um número, né, para a quantidade de cada dimensão que cada pessoa tem. Vamos dar um exemplo. Nosso primeiro exemplo aqui é consumismo. Consumismo, se eu quero medir consumismo tem duas dimensões subjacentes. Tem duas coisas que fazem uma pessoa ser consumista, né? Uma delas é a pessoa desejar usar o produto. Ela consome muito produto porque ela quer usar o produto para ela. Outra dimensão do consumismo é ela desejar mostrar para os outros que ela tem o produto, que ela consome esse tipo de produto, que ela pertence a um grupo de pessoas, que ela tem um status social condizente com pessoas que consomem esse produto. Tá? Repara que essas duas dimensões, elas são independentes. Assim. Uma pessoa pode ter uma ou a outra. Ela pode ter só uma, ter só a outra. Ela pode ter ambas, ou ela pode não ter nenhuma. Tá? E repara também que eu tenho alguns indicadores que vão medir um fator e outros indicadores que vão medir outro fator. Então, por exemplo, um indicador do tipo, a pessoa tira fotos com um produto novo e posta nas redes sociais. Tá? Esse indicador reflete o desejo dela de se mostrar para os outros. Reflete a dimensão que é o desejo de se mostrar para os outros. E postar nas redes sociais não reflete o quanto uma pessoa deseja usar o produto. Faz sentido? Então, postar nas redes sociais é um indicador que mede uma dimensão de consumismo e não a outra dimensão de consumismo. Beleza? Isso daí acontece, isso é até mesmo desejável, a gente vai ver depois. Tá? Então, consumismo, embora a gente fale de consumismo como uma coisa só, na verdade a gente deve entender consumismo como sendo composto de duas dimensões, né? Dois fatores. Um deles, o desejo de usar o produto, outro deles, o desejo de se mostrar para os outros. Vamos ver outro exemplo. Amor. Amor também tem dois fatores, duas dimensões. Uma dimensão do amor é o carinho, é o afeto, certo? É o querer bem de outra pessoa. A outra dimensão é a safadeza, é o amor erótico, né? Repara que são coisas distintas. Uma coisa é você ter afeto por alguém, outra coisa é você ter um amor erótico por alguém, certo? São coisas distintas. Você pode ter um, você pode ter o outro, você pode ter ambos ou você pode não ter nenhum, beleza? E da mesma forma, existem indicadores que captam a existência do carinho, certo? Existem indicadores que captam a existência da safadeza, certo? E são coisas aí distintas, beleza? Então, excelente. Quando o indicador tem dois fatores, vamos começar agora a generalizar os conceitos que a gente viu antes, né? Começar pelo conceito aqui de carga fatorial, certo? Quando o indicador tem dois fatores, quando uma variável latente tem dois fatores, cada indicador vai ter duas cargas fatoriais, certo? Porque repare o seguinte, a carga fatorial ela é a correlação do indicador com o fator. Se eu tenho
2 fatores, um indicador vai ter uma correlação com um fator e vai ter outra correlação com o outro fator, certo? Outra forma de pensar é o seguinte: a carga fatorial é quanto que um fator tem a ver com um indicador, certo? Então, repara, se eu tenho 2 fatores, eu vou poder, para cada indicador, perguntar o seguinte: quanto que esse indicador tem a ver com o primeiro fator? E quanto que esse indicador tem a ver com o segundo fator? Certo? Cada um desses vai ter uma resposta, cada um desses vai ser uma carga fatorial diferente. Beleza? Então, se uma carga fatorial se uma variável tem 2 fatores, cada indicador vai ter 2 cargas fatoriais. Se a variável latente tivesse 3 fatores, cada indicador teria 3 cargas fatoriais. Beleza? Excelente. Agora, essa carga, né, a gente já antecipou e falou isso, mas essa carga fatorial, né, de um fator com um determinado indicador vai me dizer quanto que esse indicador tem a ver com esse fator, beleza? No caso de eu ter 2 fatores, eu vou ter 2 cargas fatoriais que me dizem quanto que o indicador vai ter a ver com uma carga fatorial, com um fator ou com outro, beleza? Então, guarda essa ideia. Cada carga diz quanto que esse indicador tem a ver com um fator ou com o outro. Isso é importante, por quê? Porque, idealmente, eu gostaria que apenas uma dessas 2 cargas fatoriais fosse alta. Tá? Por quê? Porque aí eu sei qual fator essa variável está medindo. Tá? Idealmente, eu gostaria de, se eu tenho um indicador, eu quero saber, está me indicando o quê? Está me indicando qual que é o fator que esse indicador está me medindo. Certo? E, para isso, ele precisa estar muito correlacionado com um fator e pouco correlacionado com o outro. Porque aí eu sei, está medindo este fator e não aquele. Repare esse exemplo daqui, tá? Posta várias fotos com o produto no Facebook. Isso daí está claramente medindo o desejo de se mostrar para os outros, beleza? A correlação de desejar se mostrar para os outros com postar várias fotos com o produto no Facebook é alta. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que desejo muito me mostrar para os outros e o que me leva a consumir é o meu desejo de me mostrar para os outros, eu vou correndo postar fotos no Facebook com esse produto. Show? Então, esse meu desejo de me mostrar para os outros vai se manifestar muito intensamente nessa minha atitude de postar várias fotos no Facebook. Esse indicador vai estar muito correlacionado com esse fator, a carga fatorial vai ser alta. Por outro lado, se eu consumo o produto por causa do meu desejo de usar o produto, isso não vai me levar a postar várias fotos no Facebook. Eu comprei para mim, não comprei para mostrar para os outros. No Facebook não tem nada a ver com isso, sabe? Então, a correlação entre esses dois vai ser baixa. Consequentemente, o fato de um ter correlação alta e o outro ter correlação baixa me diz que esse indicador tem muito a ver com um fator e pouco a ver com o outro, então eu sei qual fator ele está medindo. Eu sei qual fator ele está medindo. Tá? E isso é bom. Isso é bom. Infelizmente, nem sempre isso acontece. De vez em quando, você tem uma situação em que as 2 cargas fatoriais têm fatores muito próximos. E o problema é que aí você não sabe se esse teu indicador está medindo um fator ou o outro. Por exemplo, no caso de amor, esse indicador, se ele abre um sorriso ao te ver, tá? Tem sorrisos e sorrisos. Alguém pode te abrir um sorriso feliz, contente, genuíno de te ver. Sabe? Aquele sorriso que ilumina o rosto, ele está assim, sabe, deslumbrado de te ver, ele fica feliz de te ver. Esse tipo de sorriso reflete carinho. Mas alguém pode te olhar e abrir aquele sorriso assim meio, sabe, aquele, né? Não, aquele sorriso que é pura safadeza, entendeu? Pura safadeza, sabe? Puro lust, entendeu? Puro desejo, puro, sabe?
que não tem nada de carinho, nada de afeto, tá? E eu poderia responder, abre um sorriso ao te ver, abre um sorriso ao me ver. Nos dois está abrindo um sorriso. Mas esse termo sorriso é muito amplo, é muito genérico. Você não sabe exatamente o que está medindo. Tá? Tanto uma pessoa que tem muito carinho vai abrir um sorriso ao te ver. Uma pessoa que está com pura safadeza também vai abrir um sorriso ao te ver. Certo? E você talvez responde, sim, ele abre um sorriso a me ver por essas duas, né, nesses dois casos, e aí eu não tenho, só por esse item eu não tenho como saber se o amor é sorriso, é carinho ou é safadeza, beleza? Então, idealmente eu gostaria que uma carga fosse alta, a outra fosse baixa. Quando as duas cargas são altas, ou têm valor próximo, né, nem se alta, quando as duas têm valor próximo, eu não consigo distinguir se é um fator que está sendo medido ou se é o outro fator que está sendo medido, e a gente chama isso de cargas cruzadas. A gente diz que esse indicador tem cargas cruzadas, e isso é uma coisa ruim. Tá? Isso é uma coisa ruim. A gente vai ver depois algumas formas de a gente tentar resolver isso daí. Uma delas, eu já adianto, é a chamada rotação Varimax.